Capítulo 71. Na lâmina da espada mágica, incontáveis energias mágicas venenosas foram expelidas do cristal negro chamado Olho Mágico. O mana escuro e maligno fluiu da espada como uma cachoeira de fumaça. Então ele se transformou em várias cobras venenosas, abriu seus olhos esguios cor de sangue, disparou raios de luz gananciosos e serpenteou em direção ao dono da livraria. Embora Joseph soubesse o quão poderoso o dono da livraria era, Lindier ainda não se moveu quando viu que o mana estava prestes a enredá-lo, e ele não pôde deixar de se sentir tenso. Quando o antigo reino ainda existia, o lendário rei élfico Quendela era uma existência comparável aos deuses. Não no nível de deuses, mas deuses. Entre os vários documentos antigos perdidos e incompletos, um parágrafo semelhante é registrado. Candra usou o leão e a águia, e milhares de pessoas o apoiaram. Ele levantou a luz e as chamas, como o sol, contra a corrente, para o lançado pelos deuses que trazem a noite sem luz. Ele é aquele que vai rio acima na era sem luz, o único que ousa desafiar o Deus sem nome. Infelizmente, falhou no final. Mesmo assim, o único poder que lhe resta ainda é tão poderoso. Após a morte de Quendela, seu enorme ressentimento, junto com sua alma, entrelaçou-se na espada longa e se transformou em uma assustadora maldição de loucura. Mesmo depois de milhares de anos de batismo, nada mudou. Qualquer um que tocar na espada mágica será infectado por esta maldição semelhante a uma praga. Até mesmo os grandes cavaleiros radiantes da torre ritual secreta, que passaram por um treinamento rigoroso, estavam sofrendo com a maldição. Sem exceção, todos eles gradualmente enlouqueceram e morreram no final. O dono da livraria é, sem dúvida, poderoso, mas a maldição da espada mágica é inútil, mesmo no nível de Deus. Caso contrário, porque a torre ritual secreta selaria artificialmente esta poderosa espada amaldiçoada? Os olhos de Joseph se moveram junto com a energia mágica semelhante a uma cobra, e seu batimento cardíaco não pôde deixar de acelerar um pouco. Isso não é apenas um tipo de nervosismo, mas também um sentimento semelhante ao sorteio da loteria, uma ilusão de testemunhar a guerra entre deuses e deuses que durou milhares de anos nesta pequena livraria. Porra! Ele jurou que mesmo que fosse a batalha mais emocionante de sua vida, ele nunca havia experimentado emoções tão instáveis. Joseph cerrou os punhos com força e observou o mana caindo e se aglomerando. O dono da livraria ainda não se moveu e ainda estava olhando atentamente para a longa espada. Em apenas um instante, a cobra venenosa na frente quase tocou a mão de Lindier. Lindier olhou para a espada longa afiada e brilhante, sua atenção foi atraída pelas palavras nela, ele franziu a testa e quis olhar mais de perto, e virou a cabeça para encarar a espada. A rosa vermelha no balcão tremeu e revelou seus globos oculares internos, que olharam para a espada mágica com medo, e encolheram e fecharam os botões. Joseph não conseguiu evitar prender a respiração. Mas neste momento, atrás do dono da livraria, entre as estantes que não eram iluminadas pela luz do balcão, nas rachaduras escuras, uma sombra mais profunda surgiu de repente. A escuridão invisível inchou e se retorceu, contorcendo-se e expandindo-se para fora contra a estante. Embora Joseph não pudesse ver o que era, ele instintivamente sentiu um calafrio. Aquela enorme escuridão ocupava o espaço da estante atrás do dono da livraria, tinha 3 metros de altura, ou até mais. Joseph, que testemunhou esta cena, sentiu-se um pouco tonto. Os olhos ou membros estão rastejando na escuridão. Antes que ele pudesse pensar sobre isso, ele viu das sombras, ao lado do rosto atento do dono da livraria, um pequeno tentáculo preto como breu esticado, e os olhos nele se abriram. Esta cena é um horror que as pessoas comuns não conseguem imaginar e não conseguem pensar. Na intersecção da luz e da sombra, o dono da livraria estava sob a luz e segurava uma espada longa e afiada. Atrás dele havia uma escuridão indescritivelmente inchada. No caos indistinto, apenas um pequeno tentáculo se projetava dela. Saia e revele sua forma maligna à luz. Joseph estremeceu, e então viu o tentáculo tocar o cristal do olho mágico, e então submergir sob a superfície do cristal.
O ataque rápido e feroz daquela energia mágica parou abruptamente, então tremeu violentamente, então se desintegrou em uma névoa negra, e então foi violentamente puxado de volta para o olho mágico. Sob a superfície perfeitamente cortada do cristal, mana sujo fervia e fervia violentamente. Mas desta vez não era mais excitação, mas medo e pânico. Se eu tivesse que descrever, seria como a presa capturada por um assassino em um filme de terror. Quando eles foram arrastados e prestes a serem mortos, seu forte desejo de sobreviver os levou a bater na janela de vidro da sala secreta repetidamente. Joseph quase podia ouvir seus gritos e gritos silenciosos através do éter. Ele observou a energia mágica no olho mágico lutar cada vez mais fraca, e finalmente ficou completamente silenciosa, aparentemente devorada, e de repente sentiu que eles eram um pouco lamentáveis. Os tentáculos estavam satisfeitos com vinho e comida, e retraídos na escuridão. Em um instante, Joseph viu incontáveis olhos semelhantes a estrelas piscando ao mesmo tempo na escuridão. No momento seguinte, tudo voltou ao normal. A escuridão entre as estantes ainda é apenas uma sombra formada pela luz. Na verdade, Lindy apenas apertou os olhos para olhar para ela, e ele vagamente sentiu que a parte inferior da espada tinha ficado um pouco mais escura. Ao mesmo tempo, ele sentiu que ainda estava um pouco deslumbrado, a espada parecia um pouco suja. Lindy se sentiu um pouco confuso agora, e tentou ajustar o ângulo da espada, apenas para descobrir que todo o corpo da espada ficou mais brilhante novamente, como se uma camada de efeitos especiais tivesse sido adicionada a ela. A escuridão que parecia sujeira antes havia desaparecido. Quando ele olhou para o punho da espada, ele sentiu que o cristal preto incrustado no centro parecia ser mais transparente. O que? Lindy olhou para o movimento da espada longa por um tempo, sentindo que a espada teria efeitos diferentes de ângulos diferentes, então ele não pôde deixar de levantar as sobrancelhas. Interessante. Ele sorriu e elogiou novamente: Senhor Joseph, sua espada é realmente interessante. Achei que fosse suja, mas não esperava que fosse apenas parte do artesanato. A expressão do dono da livraria não mudou muito, e sua atitude usual e até interessante fez Joseph recuperar os sentidos de um transe, e caiu em dúvidas inacreditáveis novamente. Isso é verdade? A maldição que atormentou a torre do ritual secreto por tanto tempo, sacrificou inúmeros cavaleiros gloriosos, e não conseguiu se livrar dela, apenas neste breve momento, desapareceu. O dono da livraria até ridicularizou que a maldição, suja, faz parte do artesanato, ou seja, é adequada apenas para ele aproveitar. Lindy colocou a espada em sua mão no balcão novamente, e disse: o texto nela parece estar escrito em uma antiga língua de Aesir, você sabe o que significa. Joseph balançou a cabeça em transe, finalmente se recuperou do choque e se acalmou: esta língua foi perdida. Se precisar, posso encontrar informações relevantes para você. Lindy ficou encantado ao ver Lai Xin e disse alegremente: então, obrigado. Ele sorriu gentilmente para Joseph e disse: não tenho mais nada para pagar. Há algum livro que você queira ler? Posso lhe dar uma cópia gratuita. Quer tentar escolher você mesmo? Joseph olhou para o meio da estante escura, seu rosto estava feio, sua expressão estava tensa e ele murmurou muito reservadamente: não, obrigado, você deveria me recomendar um. Fim do capítulo. Capítulo 72. Lindy ficou um pouco surpreso. Parece que o efeito do tratamento de suas duas visitas a Joseph durante esse período não foi ruim. Isso já produziu um certo grau de confiança e dependência. Comparado a escolher livros por mim mesmo, confio mais em sua bibliografia recomendada. Parece que se tornar o próximo cliente regular como Lao Wang está chegando. Um progresso realmente gratificante. Está bem. Lindy se levantou, caminhou até a estante atrás dele, ponderou por um tempo e pegou um livro. Nesse caso, acho que este livro deve ser útil para você neste estágio. Joseph estendeu a mão para pegá-lo e viu que, quando as estrelas retornam aos seus lugares, escrito na capa era muito claro.
As estrelas retornam aos seus lugares? O coração de Joseph tremeu, seus braços se apertaram e a estrutura interna da prótese mecânica se torceu, fazendo um som de fricção penetrante de dentes involuntariamente. Ele sempre teve uma boa capacidade de autocontrole, mas agora ele até perdeu o controle de seus membros protéticos, o que mostra o quão forte é seu toque interior. Claro, parte disso foi porque fiquei chocado com o horror indescritível que apareceu na estante agora. A Guerra dos Deuses, que terminou naquele instante, foi como os fogos de artifício que floresceram no céu noturno em um instante, deixando um brilho indelével no coração de um transcendente como Joseph, que já era considerado uma pessoa de alto escalão. Poder incompreensível, força incompreensível, mas quando a ponta do iceberg é revelada, isso dá às pessoas um choque incomparável. Se existe um Deus, pensou Joseph, então é isso. Ao mesmo tempo, em todos os campos místicos, o céu estrelado sempre representa o maior tabu. Além daquele céu distante e desconhecido, encontra-se uma vastidão e profundidade assustadoras. Eles têm medo dessa escuridão sem limites, porque ninguém sabe o que há lá. E agora, Deus tirou um livro sobre céu estrelado. Mesmo que Joseph não ousasse pensar sobre isso, ele não conseguia deixar de tremer um pouco, e não conseguia abrir as páginas finas do livro. O dono da livraria atrás do balcão disse: "Esta biografia, bem, parece um pouco difícil para você entender, apenas trate-a como um romance de ficção que registra outra civilização perdida. Outro mundo, você quer dizer o céu estrelado. A existência além do céu estrelado também tem sua própria civilização, luz sagrada. O que o dono da livraria está lhe dizendo é o segredo antigo, ou a verdade do mundo." Como se tivesse sido enfeitiçado, Joseph estava aterrorizado e ansioso, e virou as páginas do livro involuntariamente. O céu estrelado profundo e sem limites no texto se expande e distorce, estrelas, nebulosa e cantilever, passado, presente e futuro, caos, escuridão e tempo e espaço, são destruídos e renascem repetidamente, e quando as estrelas coincidem, todas abrem os olhos, esticam o corpo e emitem um chamado baixo e aterrorizante. Rugido, chamada. Joseph voltou a si, respirou fundo, acalmou seu coração trêmulo, fechou os olhos e forçou seu cérebro superaquecido a não pensar nessas coisas. Olhando para o livro fechado em sua mão. De repente, ele percebeu que estava folheando o livro por 10 minutos. Nesse momento, ele de repente entendeu a retórica usada pelo dono da livraria para evitar entrar em pânico. Os romances de ficção provavelmente estavam cuidando de sua pequena razão. Joseph sentiu que era melhor seguir as instruções do dono da livraria e não se aprofundar nisso, caso contrário, ele não estaria em transe e poderia sair correndo e gritar para o céu agora. Felizmente, ele tem se deixado levar por tantos anos, e ele está acostumado a se deixar levar. Não é ruim pensar assim, hahaha. Gun. Depois de 2 batismos cognitivos consecutivos, Joseph não pôde deixar de sentir sua ignorância e fraqueza, embora ele já tenha sido um cavaleiro glorioso. Mais uma vez ele anulou sua avaliação do dono da livraria. Mas desta vez não foi culpa deles, foi porque sua classificação mais alta era um I. Joseph considerou cuidadosamente: esses, nas biografias, o H, os grandes seres, eles são membros desta civilização. Lindy parou de ler, levantou a cabeça e olhou estupidamente para o In the Stars of Mankind Shine, em sua mão, pensando que tipo de problema é esse. No entanto, pensei que poderia ser porque muitas partes desta obra biográfica podem ser muito obscuras para Joseph, e minha mente pode estar um pouco confusa agora, então fiquei aliviado. Ele tomou isso como certo. Claro que são, eles são os monumentos da antiga civilização, as testemunhas e criadores da história, mas ninguém pode durar para sempre, não importa o quão grande seja, acabará desaparecendo no longo rio do tempo. Joseph olhou para o livro e assentiu. Ele podia sentir que neste livro, parecia haver alguns seres poderosos selados, e enquanto certas condições fossem atendidas, eles poderiam ser convocados. Mas tal chamado parece ser muito arriscado.
De acordo com o dono da livraria, eles podem ter sido grandes membros de uma civilização superior, mas esta civilização, como o reino antigo, morreu, e eles também declinaram e foram selados. Quanto à pessoa que os selou, não há dúvida de que é o dono da livraria na frente dele. Lin Die viu que seu rosto estava muito solene e acrescentou: sei que você pode se sentir um pouco confuso agora, isso é normal, afinal, há muitos lugares neste livro que você não consegue entender, não pense muito, o importante é entender a vontade, fazê-los trabalhar para você. Rosto de Joseph se contraiu e ele disse roucamente: eu acho, pode ser um pouco difícil para mim. Não desanime. Lin Die embrulhou a espada longa e a livraria de repente voltou à escuridão. Ele sorriu e disse: já que esta é sua decisão, então trabalhe duro para fazê-la bem, deixe o passado para trás, seja dor ou honra, e então enfrente melhor o futuro. Todo mundo tem seu próprio destino. Talvez este livro possa ajudá-lo a cumprir melhor sua missão. Alguns desafios em sua nova vida são inevitáveis. Vamos começar usando este livro razoavelmente. Vou dar a você como um presente, e você pode estudá-lo lentamente. Joseph ficou atordoado por um momento e, como se percebesse algo em seu coração, ele assentiu e disse: obrigado por seu presente e ensinamento, eu me beneficiei muito. Lin Die balançou a cabeça: estou apenas pegando os dentes das pessoas. Há uma frase que acho que posso dar a você. Ele limpou a garganta, selecionou as palavras mais tocantes de quando as estrelas da humanidade brilham, e disse lentamente: em uma nação, apenas um gênio emerge de milhões de pessoas. Milhões de horas ociosas no mundo passam antes de um momento verdadeiramente histórico, a hora repleta de estrelas da humanidade. Mas quando esse momento chegar, ele afetará o curso da história por milhares de anos. Quando a forte vontade pessoal colide com o destino histórico, faíscas piscarão, e tais momentos iluminarão o céu da civilização humana de agora em diante. Cada momento como este é um palco para heróis. Lin Die fez uma pausa e disse: claro, não estou pedindo para você ser um herói. Não há tantas oportunidades neste mundo para montar um palco para heróis. Ele sorriu e disse: não se leve muito a sério, e não se leve muito levianamente. Você é um ser humano, e você é apenas uma parte de um ser humano. Os recursos humanos às vezes são pobres. Faça o que puder, quando precisar, apenas complete o destino que lhe pertence, e pronto. Joseph sentiu como se tivesse retornado à sua juventude, ouvindo os ensinamentos dos anciãos no santuário da Torre do Ritual Secreto, jurando lutar pela luz, e seu coração estava acelerado. Ele olhou para a espada mágica nas mãos do dono da livraria, e todos os anos de decadência foram apagados. Eu vou. Fim do capítulo. Capítulo 73. Depois que Joseph saiu da livraria com o livro, olhando para a chuva sonolenta, ele sentiu profundamente que precisava se acalmar. Ele respirou fundo a chuva forte misturada com o solo lá fora, o ar frio fluindo do nariz para os pulmões e o ar fresco enchendo seu corpo o fez acordar muito. Joseph estendeu a mão e cerrou os punhos, e fechou seus dedos poderosos um por um, fazendo um som nítido de estalo. Sentindo a força em todo o seu corpo, ele não pôde deixar de sorrir, um sorriso confiante e firme. Se alguém que o conhece estiver presente, ele ficará surpreso ao descobrir que essa expressão não é o sorriso preguiçoso que muitas vezes é ridicularizado pelo chefe da seção de inteligência Joseph. Era o glorioso cavaleiro Joseph que há muito havia desaparecido dos olhos de todos. Carregando a espada mágica nas costas por tantos anos, sua mente sempre foi corroída pela energia mágica maligna e, sob a luta com sua própria vontade, ele se tornou uma forte dor de cabeça. Isso tornou difícil para ele ficar 100% acordado e racional, e ele não conseguia controlar totalmente a força de seu corpo. Isso é algo muito perigoso e mortal para um cavaleiro cuja principal tarefa é lutar, não sendo capaz de se controlar. Essa situação se intensificou após a batalha com Wild porque ele perdeu a mão direita. Então esses anos de autodeterminação e depravação não são, na verdade, apenas seus próprios fatores subjetivos.
A espada mágica tem uma proporção muito grande de fatores objetivos. Mas agora, a espada mágica que o atormenta há décadas foi entregue, e mesmo de uma vez por todas, o dono da livraria engoliu diretamente o poder mágico amaldiçoado. Assim como uma doença crônica é curada, a doença grave se foi. As algemas em seu coração e corpo foram removidas, e ele imediatamente se sentiu extremamente relaxado. Ele acreditava que, contanto que continuasse a se adaptar por um tempo, seria capaz de restaurar sua força perto de seu pico. Embora tenha perdido sua arma, ele ganhou determinação e autoconfiança, bem como um presente do dono da livraria. O negócio não foi uma perda, e até deu lucro. Agora, ele precisa digerir bem essa mudança. Acontece que a maior parte do trabalho atual do Departamento de Inteligência continuava a procurar o paradeiro do caçador do lobo branco, e só precisava operar passo a passo. Joseph finalmente poderia ser liberado do trabalho e não precisava mais lidar com documentos. Joseph voltou para casa após uma longa ausência, colocou o guarda-chuva de lado, entrou em casa e soltou um suspiro de alívio. Finalmente, posso descansar e acalmar meu humor. No entanto, assim que ele entrou na sala de estar, Joseph congelou por um momento. A sala estava vazia, mas havia pilhas de livros espalhados pelo chão. Ele não conseguiu evitar virar a cabeça para olhar o relógio de quartzo pendurado na parede. Isso mesmo, eram 6:30, e dessa vez era exatamente o horário habitual das refeições de Melissa. Sua doce garotinha, ela deveria estar na cozinha com seu próprio prato agora, fritando bife, ou batatinhas com manjericão, com 2 salsichas, polvilhadas com manjericão e alecrim, e cheirando deliciosamente. Entre as poucas impressões de Joseph, as habilidades culinárias de Melissa são muito boas. Mas sob a indução do éter, não havia ninguém na cozinha. Joseph se agachou e pegou um livro no chão, abriu e franziu a testa novamente, Justiça do Cavaleiro. Ele se lembrou de que este livro foi publicado por um ex-cavaleiro glorioso, mas mais tarde foi relatado em conjunto por causa de seu estilo de luta, e finalmente renunciou após servir como chefe do departamento de combate por um tempo. Este livro registra exatamente seu estilo de luta. É por isso que ele foi relatado. Porque esse cara acredita no pragmatismo e é uma figura radical na facção da moda. Ele sempre defendeu um estilo de luta que não se limita aos cavaleiros. Contanto que ele tenha fé na luz sagrada em seu coração, não importa se ele tem um elogio sincero ou não. Sim, esta é a razão pela qual ele é proficiente em facadas nas costas, proficiente em rolar, excelente em arremessar facas e até mesmo venenoso em facas. Antes de Joseph se aposentar, ele também desprezava muito esse cara. Mas agora, você não acha que é muito bom? Ele pegou mais alguns livros, sem exceção, todos os quais eram todos os tipos de livros básicos de ensino para cavaleiros, e as pessoas no departamento de cultivo geral usariam muito. É um conhecimento muito básico, mas útil, e há muitas habilidades de cavaleiro que os novatos devem aprender. No entanto, como filha do grande cavaleiro glorioso, Melissa recebeu uma educação de amor individual, e esses livros sempre estiveram mais próximos de decorações. Mas agora foi virado. Joseph caminhou desconfiado em direção ao escritório, estendeu a mão e agarrou a maçaneta, girou-a e abriu a porta. Melissa. Ele viu a garota ruiva que estava sentada atrás da grande mesa, usando óculos, folheando os livros séria e rapidamente. A mesa estava cheia de livros, assim como o chão, e toda a sala de estudo se tornou um mar de livros. Assim que a porta se abriu, ele afastou uma pilha de livros ao lado dele e caiu no chão com um estrondo. Melissa, o que você está fazendo? Joseph passou por cima da pilha de livros, olhou ao redor e olhou para sua filha com desconfiança. Melissa olhou fixamente. Estudar. Aspas, de interrogação, aspas. Joseph digitou diretamente uma série de pontos de interrogação. Ele caminhou até a mesa, pegou um livro e disse: Ei, minha querida Melissa, deixe-me pensar sobre isso. Eu me lembro, você me disse desde os 4 anos de idade que a coisa que você mais odeia é estudar.
Melissa virou uma página, seus olhos se moveram para a esquerda e para a direita com alta frequência, e ela rapidamente disse: eu estava errada, eu era muito ignorante naquela época, eu não entendia o significado de aprender, e por causa da limitação do meu próprio talento, eu não percebi isso. A alegria de aprender. Joseph largou o livro em sua mão e estendeu a mão para colocar a mão na cabeça de Melissa. Você não está com febre? Não, estou sóbrio, estou mais sóbrio do que nunca. Os óculos de Melissa brilharam, eu percebi profundamente minha própria fraqueza e ignorância. O método de aprendizagem anterior, confuso e desestruturado, era ineficiente e me fez tomar muitos desvios, então eu só entrei no nível de pânico agora. É realmente um fracasso. Joseph abriu a boca, imaginando se sua criança teimosa, mas adorável, havia sido trocada. Antes que ele abrisse a boca para questionar, Melissa levantou a cabeça e disse: estou falando de você. Seu método de ensino é muito bárbaro. É completamente baseado em sua própria experiência. Não há como falar sobre isso. Mas você não precisa se preocupar muito. Eu li e aprendi todos os livros aqui. Quase encontrei o caminho mais adequado para mim. Não é tarde demais para começar de novo agora. Espere. Todos. O rosto de Joseph mudou de repente, sentindo que o estado de Melissa não estava certo, olhando para os muitos livros aqui. Há quantos dias você leu? Bem, levou 3 dias para pegar o livro emprestado e 1 dia para lê-lo. Joseph deu um passo à frente e estendeu a mão para tirar os óculos de Melissa, e viu seus olhos emaciados e injetados de sangue e a escuridão sob seus olhos. Melissa disse insatisfeita: pai, o que você está fazendo? Assim que ela se levantou metade do corpo, ela sentiu uma explosão de tontura acompanhada de dor por todo o corpo. Ela soltou um "ei", em surpresa, seus olhos escureceram e ela desmaiou. Joseph apoiou o corpo de Melissa e, pelo canto do olho, ele vislumbrou a chave da porta, origem, na mesa. Eckermann mais uma vez sentou-se no escritório da Sociedade da Verdade. O grande escritório é decorado de forma simples, mas não comum, com pinturas a óleo bem conhecidas nas paredes e tapetes grossos no chão. Da última vez, ele veio aqui para aceitar a recompensa oferecida pelo destrutivo bruxo das trevas, o homem sem rosto de escamas negras, Wilde. Andrew, o vice-presidente da Sociedade da Verdade, sentou-se em frente. Ele disse lentamente: você quer dizer que quer desistir da missão no meio do caminho. Fim do capítulo. Capítulo 74. Não importa quantas vezes ele viesse, Eckermann ficava muito desconfortável com o ambiente da Sociedade da Verdade. Na vida de um caçador, só há ferro e sangue, luta, animalidade, caos e loucura. Eles são um grupo de feras em pele humana. No estado animalizado, nem mesmo a forma humana pode ser mantida, apenas o núcleo mais profundo chamado humano permanece. E suas vidas são frequentemente mais diretas e brutais. Isso é quase o oposto exato da adoração da verdade intelectual e racional. Este escritório está localizado no andar superior do edifício geral da sede do Escritório Geral da Verdade. Limpo e arrumado, o campo de visão é composto principalmente de couro e vidro, luxuosamente decorado, e o layout é extremamente rigoroso, e não há nenhuma pequena parte supérflua. O que faz Eckermann se sentir mais desconfortável é que não há gosto aqui. Não importa o quão luxuosa seja a decoração, ela não pode encobrir a frieza aqui. Não apenas os edifícios, mas as pessoas na frente deles. Para ser preciso, a maioria dos membros da Sociedade da Verdade tem um gosto muito insosso e unificado. Eles vivem em estrita conformidade com o cronograma estipulado pelo padrão e passam todos os dias no laboratório ou na sala de aula sem nenhuma atividade extra, para que não possam ser contaminados com outros sabores. Viver em tal ambiente por muito tempo também os faz parecerem ter se fundido com o conceito de conhecimento, e se tornado um tanto nihilistas. Só resta um gosto frio e persistente. O gosto da curiosidade. Eckermann não fingia ser ele mesmo hoje.
Ele não era mais o trabalhador de escritório cansado comum na livraria, mas um caçador de preto com uma pele pálida e uma expressão sinistra. Ele parecia ter apenas cerca de 30 anos, com um corpo magro e uma expressão indiferente. Muitas pessoas diziam que ele era como o tocador de sinos esperando o amanhecer na torre do relógio a noite toda, com paciência suficiente. Na verdade, ele tem paciência suficiente ao enfrentar uma presa. Andrew, o vice-presidente da Truth Society, sentou-se em frente a ele. Corria o boato de que ele era um verdadeiro estranho na Truth Society quando era jovem, um playboy que gostava de caçar por sexo. O incidente mais famoso é o do grande sábio elfo que tinha uma queda pela família Iris, mas morreu sem problemas no final. Embora esse cara fosse velho, suas órbitas profundas e ponte nasal alta ainda exalavam charme masculino. Ele estava vestido com um terno e parecia um cavalheiro, e seus olhos azuis marinhos eram absolutamente encantadores. Acredito que se ele aparecer no baile realizado pelos nobres no Distrito Central, ele também será favorecido por muitas damas. Andrew olhou para o caçador do lado oposto com olhos sérios e disse calmamente: se bem me lembro, há poucos dias, você estava muito ansioso para concluir a certificação para sua promoção ao nível de destruição. Seu coração estava cheio de surpresa e ele não sabia qual link deu errado. Apenas 3 ou 4 dias depois, o caçador que havia aceitado a recompensa e estava cheio de ambições se virou e decidiu desistir da missão. Ele acreditava que Ackerman estava realmente determinado sobre esse assunto na época e agiu muito rapidamente. Mas um período de tempo tão curto é suficiente apenas para a investigação mais básica, certo? De acordo com o que eles sabiam, Ackerman já havia feito o primeiro teste, cercado a livraria algumas vezes e entrado na livraria. Além do mais, os monitores de éter de espera que foram ativados não capturaram flutuações de éter em larga escala. Não, sem mencionar flutuações, nem mesmo a menor ondulação. E mesmo da perspectiva da percepção pessoal, a livraria está calma e tranquila, e não parece que conflitos e atritos tenham ocorrido. Em outras palavras, embora fosse inacreditável, o caçador do lado oposto pode ter escolhido desistir antes mesmo de começar a agir. O que exatamente está acontecendo? É impossível. Ele apenas entrou na livraria e conversou com o dono da livraria por um tempo. O dono da livraria apenas usou palavras para fazê-lo perder o espírito de luta, certo? Isso é muito ridículo. Andrew fez a consideração mais razoável com seu próprio pensamento racional e sentiu que deve haver outros fatores desconhecidos. Ackerman assentiu e admitiu isso. Sim, eu estava realmente ansioso por classificações naquela época. Andrew franziu a testa e disse o mais gentilmente possível: então por que você decidiu desistir agora? Wild é o mais fácil entre todas as recompensas atuais de nível de destruição. Quero dizer, se você se referir à dificuldade geral da tarefa, deve ser a mais fácil. Ele acrescentou: e a quantia de recompensa que ele ofereceu é bem alta, e você estava muito determinado a ganhá-la naquela época. Ackerman olhou para ele e interrompeu em um tom ruim: vice-presidente Andrew, acho que a Truth Society nem deveria ter que perguntar por que eles desistiram da missão. No final, não importa para você. É necessário, e não existe tal regulamentação. Você parece estar com pressa. Aspas. Andrew sorriu e disse: isso mesmo, mas pelo bem da segurança da área de Nujin, você deveria ter ouvido que Nujin não está pacífica recentemente. Esperamos muito que alguém possa ajudar a resolver esse problema perigoso. Embora ele tenha usado um caçador de nível destruidor, mas sem o conhecimento da outra parte, ele usou sua própria vontade para torná-lo a vanguarda da Sociedade da Verdade para testar a área de nível I. Mas, agora que a outra parte desistiu diretamente, a situação ficou um pouco estranha. A iniciativa está nas mãos da outra parte, e se ele quer persuadir a outra parte a mudar de ideia agora, parece que ele tem algum outro propósito. Só posso suprimir a irritabilidade em meu coração e tentar o meu melhor para responder. Então, sinto muito, não tenho interesse em manter a lei e a ordem. Esta é puramente minha própria razão.
Eckermann disse lentamente, eu acho que o Sr. Andrew deve ser muito claro sobre minhas informações, ou você deve ser muito claro sobre o grupo de caçadores. Nós apenas perseguimos presas valiosas, o que é egoísmo absoluto ou, as feras são melhores em buscar vantagens e evitar desvantagens, não são. Ele é muito mais sensível do que Andrew imaginava. Embora a vida de um caçador seja cheia de mortes, ele não conhece apenas mortes. Além do mais, ele próprio é um bom disfarçador. Se foi dito que o fato de que a verdade o usaria era apenas um palpite causado pelo fato de que o dono da livraria era muito poderoso, então a atitude de Andrew, que ainda é muito errada, embora bem escondida, é um golpe sólido. Eckermann zombou em seu coração. Ele queria estabelecer a própria organização dos caçadores e, de certa forma, ele era o inimigo da sociedade da verdade. Parece que esse grupo de caras arrogantes e imprudentes não sabe o quão poderoso o dono da livraria é, e o dono da livraria parece estar muito feliz em ficar de fora, então deixe-os ser mantidos no escuro. Oh! Coração de Andrew pulou uma batida, buscando vantagens e evitando desvantagens. Quem é a vítima? Ele sempre sentiu que Eckermann não estava se referindo a Wilde, mas a outra coisa. E como não é o dono da livraria, então só pode ser a sociedade da verdade deles. Ele percebeu alguma coisa? Mas não faz sentido, eu apenas fui à livraria e mudei completamente minha atitude. Espera, livraria? Eckermann sabia de algo do dono da livraria. Dessa forma, há de fato uma possibilidade de rebelião verbal em um curto período de tempo. Ele não precisa vencer, ele só precisa provocar. Mas agora ele está cheio de dúvidas e não pode continuar a perguntar, ele só pode respirar fundo, manter um sorriso elegante para enfrentar o cinismo, já que você insiste nisso, eu não vou mais persuadi-lo. E além disso você aceita a notícia da recompensa porque ela é usada como evidência para a avaliação, então é pública, e a notícia de desistir agora também será pública, você tem alguma objeção? Você quer ameaçá-lo com sua reputação. H é H, como todos sabem, entre grupos dispersos como caçadores, uma má reputação é muito melhor do que nenhuma reputação. Ele era desconhecido quando era um caçador em pânico antes, e agora ele quer integrar os caçadores, e ele precisa de uma maneira de se espalhar. Truth Society realmente ajudou muito. Eckermann estava tão calmo que quase riu alto, levantou-se fingindo parecer feio e disse entre dentes, claro que não tenho objeções. Então ele saiu do escritório com uma rajada de vento. Andrew ficou onde estava, e seu sorriso desapareceu. Olhando para o escritório vazio, ele franziu a testa cada vez mais. Depois de um longo tempo, ele finalmente pegou o comunicador e discou o número do Departamento de Inteligência da Torre de Instrumentos Secretos. Se o dono da livraria não só viu que era seu uso e tentação, mas também provocou Eckermann a desistir da missão diretamente, então no final, ele ainda ajudou Wilde. Se ele for realmente amigável e, cegamente, prestativo como mencionado nas informações anteriores, ele deve ajudar diretamente Eckermann a completar a tarefa. Em vez de ser assim agora, não só não o ajudou, mas até o fez perder sua própria reputação. Essa consequência pode definitivamente ser prevista de acordo com o poder do dono da livraria. Isso deve fazer as pessoas se perguntarem se a posição do dono da livraria é tendenciosa em relação ao Wilde. Ei! A voz que respondeu não era Joseph, mas Andrew teve a impressão de que era o discípulo de Joseph, um cavaleiro chamado Claude. Ele pareceu olhar para a nota ou algo assim. Oh, Truth Society, Presidente Andrew, você precisa de alguma coisa. Andrew sussurrou, onde está Joseph? O professor pediu licença e foi para casa. Se você tiver algo a me dizer, assumirei temporariamente o departamento de inteligência. Você tem o arquivo mais completo da área de nível I número 113 até agora. Ah, que coincidência, esse arquivo acabou de ser atualizado, mas a REM. Sabe, quanto mais nova a informação, mais valiosa ela é. Ainda havia uma pitada de culpa no rosto de Claude. Ele não conseguiu abrir novos canais de financiamento como o professor fez sem mudar seu rosto.
Andrew parecia estar acostumado com isso e disse sem hesitar, Quantas vezes fui enganado pelo professor? Claude ficou pasmo e continuou apressado, espere. Ele pegou a lista de preços, que Joseph havia preparado, mas de repente houve um bip no computador ao lado dele. Claude virou a cabeça e descobriu que era a mensagem de Joseph. Converta o arquivo número 113 para um nível selado. A lista de preços anterior é invalidada, não venda. Sinto muito. Claude desviou o olhar, Senhor Andrew, este arquivo não está à venda. Fim do capítulo. Capítulo 75. Os olhos de Andrew congelaram imediatamente. Ele até suspeitou por um momento que tinha ouvido errado. A Torre dos Mistérios e a Sociedade da Verdade cooperaram por tantos anos, porque a lista de classificação anual precisa ser alterada e atualizada, mesmo que sejam as informações do arquivo de nível I, elas ainda vão e vêm. Embora existam apenas alguns níveis I no total, e geralmente as mudanças não serão grandes, mas há precedentes, então isso é viável. Além do mais, ele nem se preocupou em fingir hesitar dessa vez, e assumiu a postura de uma ovelha gorda que não pretendia barganhar. A torre do ritual secreto não tinha absolutamente nenhuma razão para rejeitar seu acordo. A verdade é, no entanto, que ele foi rejeitado. O jovem oposto disse claramente, este arquivo não está à venda. Mas o que deixou Andrew ainda mais confuso e irritado foi que apenas 3 segundos atrás, a outra parte ainda estava tentando barganhar com ele no mesmo tom daquele velho hooligan Joseph. Ou seja, este arquivo ainda pode ser vendido 3 segundos atrás, mas não pode ser vendido depois de 3 segundos. Neste mundo, existe tal razão? O rosto de Andrew estava sombrio, a outra parte deve ter intervindo nesses 3 segundos para mudar o tom de voz do jovem. E, obviamente, há apenas uma pessoa que pode dar ordens diretamente a Claude em tal momento e fazê-lo obedecer sem hesitação. Havia apenas o chefe do departamento de inteligência que pediu licença para ir para casa e pediu a seu discípulo para assumir as funções temporariamente. Abraham Joseph, chame. Andrew respirou fundo e disse em voz profunda, deixe Joseph falar comigo. Claude não ficou surpreso que Andrew adivinhou a verdade tão rapidamente. Afinal, sua mudança foi realmente muito abrupta, e só faria sentido se Joseph a ordenasse. Mas, ele olhou para a nova mensagem. Sinto muito, o professor tem algo urgente para resolver agora, infelizmente não posso falar com você. Claude acrescentou, se você tiver alguma dúvida, pode me dizer diretamente, farei o meu melhor para responder, dar uma explicação razoável. Andrew se recostou e se apoiou no sofá com olhos frios. Então Claude, você pode me explicar por que esse arquivo não pode ser vendido de repente? Claude pigarreou e disse muito formalmente, é assim. Foi minha negligência agora. O nível de confidencialidade do arquivo nível I número 113 foi ajustado de ultra secreto para selado. Este nível, mesmo com sua autoridade e tratamento preferencial especial, não pode mais ser navegado. Se eu vendê-lo para você, violarei os regulamentos e serei severamente punido. Estou apenas temporariamente assumindo o trabalho do professor para manter a operação normal do departamento de inteligência. Não estou muito familiarizado com esses assuntos. Lamento muito por tal erro. Felizmente, esse erro foi descoberto antes da transação e não continuou a causar nenhum dano. Quanto às consequências de outras coisas, eu realmente não sei. Se você realmente precisar, pode esperar o professor voltar depois de lidar com o assunto e então falar com ele pessoalmente, ou pode reportar diretamente aos anciãos. Claude tirou a desculpa universal de, sou apenas um trabalhador temporário, dizendo que não pode ajudar, e recomenda que você vá diretamente ao supervisor responsável. Rosto de Andrew ficou ainda mais feio, mas mesmo que seus dentes estivessem coçando de ódio agora, não havia nada que ele pudesse fazer. Porque se o que Claude disse agora é verdade, o outro lado está agindo de acordo com as regras, o que é razoável. Mas eu não sei por quê.
Essa atitude não reduziu sua raiva nem um pouco, mas o deixou muito irritado depois de uma longa ausência, sentindo que estava sendo enganado. A maior questão agora é por que esse arquivo mudou repentinamente seu nível de confidencialidade. Andrew sorriu calmamente e disse, meio mês, mas em meio mês, por que o nível de sigilo aumentou? Não importa o que aconteça, este ainda é o mesmo arquivo, certo? O objeto ainda é aquela livraria, e o dono, o bem, o mal e o propósito da verdade ainda estão sob investigação. Que razão você tem para se recusar a fornecer informações à sociedade da verdade? Ou você também está enfeitiçado pelo dono da livraria? Claude ergueu a testa e interrompeu, desculpe. As veias na testa de Andrew se contraíram violentamente, e ele sentiu que estava prestes a ter uma sombra psicológica nessas duas palavras. Ele olhou para o dispositivo de comunicação em sua mão e disse palavra por palavra, o que há de errado? Não é um arquivo, aspas, ponto de interrogação, aspas. Quer dizer, preciso explicar a você que após investigação detalhada e suplementação, o arquivo 113 foi separado no arquivo 114 como um subarquivo, e o arquivo 113 agora é um arquivo puramente regional, enquanto o arquivo 114 é um arquivo de personagem, ambos estão no nível de armazenamento. Quanto à sua outra pergunta, os anciãos enviaram especialistas profissionais em avaliação, e os resultados fornecidos são consistentes com o julgamento do Senhor Joseph. Eles são realmente amigáveis e não têm um propósito claro, mas isso não significa que não haja um propósito, mas pela situação conhecida olhando para isso, não há má orientação, então não há necessidade de ir para a guerra. Depois que Claude terminou de falar, ele não se esqueceu de acrescentar, estes não são o conteúdo principal do arquivo, mas outras informações. Andrew repreendeu com uma voz fria, é ridículo. No momento, não há má orientação, se essa é a atitude da torre do ritual secreto, então estou muito decepcionado. Sua proposta é realmente boa. Preciso ter uma reunião com seus anciãos por um tempo. Vocês três tenham uma boa conversa. Claude deu um suspiro de alívio, assentiu e disse alegremente, é ótimo que você possa entender, espero que possa ter uma boa conversa com os anciãos. Andrew engasgou, por um momento ele não conseguiu dizer se era um yin e yang ou um acordo genuíno. Vendo o silêncio do outro lado, Claude perguntou novamente, você tem alguma pergunta? Andrew se acalmou por um tempo e quase foi ignorado novamente. Ele disse em voz baixa com olhos severos, isso não é o suficiente, porque você aumentou repentinamente o nível de confidencialidade. Você ainda não disse o mesmo. Claude disse desamparadamente, este assunto está realmente fora do meu controle. Eu não sei de nada, e não estou qualificado para mudar o nível de confidencialidade. Você não decidiu falar com os anciãos. Acho que deveria ser melhor do que estar aqui comigo. Chamadas são mais eficientes. Droga, o mestre e o aprendiz são igualmente suaves e astutos na mesma linha. Depois de um longo impasse, Andrew quase cerrou os dentes e disse, ok, eu mesmo investigarei esta livraria. A voz de Claude era muito sincera, isso é ótimo, desejo a você uma operação tranquila. Ouvi dizer que o dono da livraria não é apenas amigável, mas também está disposto a ajudar a resolver o problema. Espero que você tenha uma visita agradável. Crack, o comunicador desligou. Andrew sentou-se sozinho no meio do escritório por um tempo, observando a chuva forte que lavava a janela do lado de fora, estendeu a mão para abrir o vinho tinto na garrafa sobre a mesa, serviu uma taça e a sacudiu lentamente, acalmando suas emoções. Pessoalmente, vamos esquecer essas palavras raivosas, a curiosidade excessiva dos estudiosos da escola do conhecimento somente pode ser usada aqui. Fim do capítulo. Capítulo 76. Harris estendeu a mão e pressionou a janela, observando os caçadores correndo para transportar os cadáveres abaixo. Neste espaço estreito, há um fedor podre e úmido em todos os lugares. Havia água verde escura fluindo nas valas nos cantos, e havia cadáveres de ratos, ossos, espuma de sangue e alguns objetos não identificados flutuando ali.
No chão, havia manchas de sangue pegajosas e membros quebrados em todos os lugares. Os caçadores estavam ocupados processando-os. As sobras, completamente podres e deterioradas, foram jogadas no esgoto, e aquelas que ainda tinham sangue fresco foram dadas aos cães de caça. Os cães latiam e uivavam um após o outro, e a mordida soava assustadora. Uma luz vermelha sangrenta escorre dos olhos desses cães alimentados com carne humana, a saliva pinga das presas irregulares e a aura que eles exalam é extremamente assustadora. Os caçadores que ainda estão aqui, que estão alimentando esses cães, não são diferentes dos animais selvagens. Ele injetou sangue imundo que excedeu o limite muitas vezes e usou o método obtido do mago negro da seita vermelha para permanecer acordado à força. Seus corpos e espíritos se torceram juntos. Sob as roupas grossas e bandagens, cabelos longos e ásperos cresceram de seus corpos frágeis como bestas. Seus olhos turvos estavam cheios de confusão e eles poderiam perder a cabeça a qualquer momento. Em certo sentido, não há mais humanos aqui. Entre os instrumentos de incubação acima, o ovo do espelho mágico, que era cristalino como pedras preciosas no início, tornou-se uma flor de cristal florescendo do centro, e o centro é como uma superfície de espelho curva e lisa, enquanto os cristais e lacunas ao redor é um grupo de carne e sangue inchados e espalhados. Abaixo da incubadora há um enorme altar. O solo coberto de sangue é gravado com um círculo mágico que acende a lenha da vida, e todos os cadáveres são processados aqui. Este altar é como uma enorme fogueira, coloque combustível e queime intensamente. Até que energia suficiente seja fornecida para a eclosão do ovo do espelho mágico. Está quase, em breve. Harris olhou obsessivamente e freneticamente para o instrumento de eclosão no ar. Ele já podia sentir o éter em forma de onda constantemente vindo do ovo do espelho mágico, espalhando-se em círculos, bloqueado pelo círculo mágico gravado ao redor dele, e reunindo-se novamente, todo o espaço tremia levemente, assim como um batimento cardíaco. Que lindo, não vai demorar muito para que ele venha. Os olhos de Harris se moveram para cima, encarando a cúpula de concreto áspero, seus olhos frios revelaram uma luz venenosa. Mais acima está o solo de Nujin. Aqueles cavaleiros da torre do ritual secreto ainda estão perseguindo-os. Após a morte de Murphy, a situação da White Wolf e Shigiel piorou drasticamente. No começo, eles podiam contar com a lacuna de informações sobre a estrutura Nujin para apoiá-los, mas com a operação eficiente da torre do ritual secreto e a busca em forma de tapete, eles só podem ser chamados de persistentes. Os lobos brancos tiveram que dispersar suas fortalezas no subsolo, correndo como verdadeiros ratos de sarjeta. Mas a situação dos caçadores de lobos brancos é mais otimista do que a dos magos negros da seita vermelha. Embora os magos negros sem líder não fossem seitas antes, eles só tinham o slogan de defender o sangue, mas por causa do governo poderoso de Murphy, eles quase não eram diferentes das seitas. Seu núcleo está em Murphy. Mas agora que Murphy morreu, o pilar psicológico mais importante desmoronou em um instante. O impacto fez com que esses magos negros que eram originalmente muito poderosos de repente se tornassem inferiores aos lobos brancos. O orgulho e a presunção patéticos deixaram esses autoproclamados magos das trevas poderosos envergonhados. Mas não importa o que aconteça, esses bruxos das trevas são de fato um combustível muito útil. Harris murmurou para si mesmo, observando um caçador jogar um cadáver processado de um bruxo das trevas no altar. Bum! O éter explodiu no vazio, e o círculo mágico no chão emitiu uma luz obscura. Assim como adicionar lenha ao fogo, o éter invisível queimou ferozmente, e o espírito e a carne no cadáver foram queimados, transformando-se em cinzas pouco a pouco. Ao redor do ovo do espelho mágico acima, os pedaços de carne e sangue começaram a se contorcer e crescer, escalando contra a incubadora. E a flor de cristal também começou a proliferar, e uma das pétalas fez um som de chocalho e gradualmente se esticou. Ele realmente queria rir alto. Os bruxos negros da seita vermelha eram como galinhas sem cabeça.
Ele instigou algumas palavras e deliberadamente as deixou servir de escudo algumas vezes, e eles foram diretamente desencorajados ao enfrentar a busca da torre do ritual secreto. Ela pode ser esmagada com um golpe. O pânico os fez precisar urgentemente de um novo pilar, e o Lobo Branco, que ainda mantinha um relacionamento cooperativo com eles e parecia ter espaço para mediação com a torre do ritual secreto, tornou-se sua palha salvadora. Mas eles não sabiam dessa decisão, o que os fez cair na armadilha cuidadosamente tecida pelo caçador. Graças a essa boa lenha, o progresso da eclosão é pelo menos 2 vezes mais rápido. O mago negro se comunica com o éter para liberar feitiços, e sua própria afinidade com o éter é de primeira classe e boa, e ele é o melhor recipiente de éter. Nesta cerimônia, é igual a um pouco. Harris não sabia por que o homem misterioso com olhos de cobra queria ajudá-lo. Mas esta não é sua palha salvadora. Eles não têm outra escolha. Esta alimentação ritual é muito mais eficiente do que seu método anterior de extrair vitalidade diretamente, incluindo o mapa construído por Nu Jin em suas mãos, que também é um presente da pessoa misteriosa. As palavras encantadoras do homem misterioso parecem ainda ecoar em meus ouvidos. Queime o quanto quiser, sangue e vida são o melhor combustível, você lhes trará pesadelos e dor. Harris então acendeu o fogo do Shijiao, o que causou pânico em Nu Jin. Mas, não o suficiente. Mestre Harris, o corpo do mago negro foi usado. Um de seus subordinados veio relatar o progresso. Você quer continuar caçando? Não há muitas pessoas restantes no culto vermelho, e todas estão fugindo em todas as direções. É difícil de capturar, e também é um grande risco para nós. Existem apenas alguns magos na seita vermelha, e depois de apenas alguns dias, todos eles se tornaram alimento. Harris virou a cabeça, colocou as mãos nos ombros do subordinado e disse suavemente: não, em breve você não terá que se preocupar tanto. Outro subordinado entrou de repente. Era um caçador quase completamente animalizado. Seu corpo tinha 2,5 metros de altura e era coberto de pelos. Ele arrastou um cadáver na mão e o jogou no chão. A aranha me encontrou, nossa rua 52 é perto daqui. Ele falava intermitentemente. A aranha, liderada por Jizishu, é uma nova organização de caçadores separada do Lobo Branco. Harris disse lentamente: Jizishu. Ela é realmente uma hiena mais nojenta do que aqueles cavaleiros na torre do ritual secreto. Até o número 52 foi descoberto, e este lugar não é mais seguro. Nesse caso, deixe-os vir, acontece que esta fortaleza também deve ser destruída. Harris foi condescendente, pisou na cabeça do cadáver e instantaneamente se transformou em um enorme e feroz lobo branco, sorrindo um pouco loucamente. Essas pequenas aranhas também devem ser fósforos úteis. Fim do capítulo. Capítulo 77. Rua 52. Boom! Houve uma explosão, seguida pelo som de casas desabando. Na chuva escura, esta rua, que já pertencia à zona de evacuação, foi coberta por chamas que subiram para o céu em um piscar de olhos. Chua, chua, chua. As figuras dos caçadores passaram em alta velocidade na chuva, deixando para trás imagens residuais. O solo afundado no meio da rua rachou rastros semelhantes a teias de aranha e, com outra explosão, finalmente afundou junto com a casa com um estrondo, e um enorme buraco apareceu. A água acumulada no piso de concreto correu pela borda do buraco como uma cachoeira. O que está exposto abaixo é parte do enorme sistema de tubulação subterrânea de Nu Jin. Como a cidade de Upper Nu Jin é inteiramente construída em aço, não há uma grande área de espaço verde no solo para fornecer uma maneira de a água da chuva se infiltrar, então, uma vez que ela encontre condições climáticas extremas como agora, causará sérios alagamentos urbanos. Portanto, um sistema de esgoto suficientemente confiável é uma parte essencial do design urbano. Mas antes de ver esta passagem subterrânea tão profunda quanto uma mina, a maioria das pessoas não consegue imaginar que existe um espaço escondido tão grande com uma profundidade de quase 50 metros no subsolo da cidade alta de Nu Jin.
Claro, esta parte é obviamente um nó de coleta de água, e o encanamento geral definitivamente não é tão largo. Mas por baixo, há uma cena de inferno desumano. Inúmeros cadáveres empilhados como uma montanha, e a água verde com pus injetado de sangue e amarelo flutuando na água verde foi levada pela água que caía de cima, deixando as pessoas doentes. Esses lobos brancos são loucos. Jizishu respirou fundo, sentindo um arrepio nas costas e seus pelos se arrepiando. Embora ela tenha sido ativa como caçadora o ano todo, esteja acostumada a ver a vida e a morte e tenha vivenciado inúmeras lutas, ela nunca viu uma cena tão aterrorizante. Este impacto não é um nível. Antes disso, ela sabia sobre as ações malignas do lobo branco, incluindo massacres, mas não sabia que eles estavam desmembrando cadáveres aqui como um matadouro. A julgar pelo estado do lugar, esse comportamento definitivamente vem acontecendo há algum tempo. E aqui, receio que seja apenas uma das fortalezas. Os caçadores de mãos dadas aqui já entregaram a eles, e aquelas coisas que não são humanas rugem como bestas, lutando contra eles com garras e presas afiadas. Jizishu de repente teve uma premonição perigosa e imediatamente pulou para o lado várias vezes seguidas, evitando várias flechas de besta que foram disparadas. Era quase tão grosso quanto uma besta de cerco, perfurando profundamente o solo, era possível imaginar o efeito que teria no corpo humano. E a inscrição que brilhava nela simbolizava a incomodidade desta flecha. Runa do relâmpago do mago branco. As pupilas de Jizishu encolheram e imediatamente rolaram para o lado novamente. Cuidado! Corra! Suspiro! A inscrição acende com uma pequena luz elétrica. Bum! Em um instante, um raio caiu do céu e atingiu a flecha, seguido por vários outros. Em um instante, relâmpagos irradiaram para a área ao redor, e toda a área foi coberta por relâmpagos. Os caçadores que foram afetados nem tiveram tempo de gritar, eles se transformaram em um pedaço de coca, caíram e se quebraram em blocos, e então se transformaram em cinzas. No chão do canal exposto pelo fluxo de água abaixo, a luz fraca gradualmente delineou um círculo mágico claro. Com a morte dessas pessoas, o círculo mágico brilhou com um traço de luz escarlate, e ficou mais e mais brilhante. Droga! Jizishu apoiou o chão com as palmas das mãos, puxou a lâmina do cajado enquanto virava a cabeça, levantou a cabeça e viu um homem alto de meia-idade com um blusão preto parado no telhado à distância. Harris, senhorita Ji, há muito tempo, você parece ter se tornado mais forte novamente. Harris disse indiferentemente, então pulou direto do telhado e atingiu o chão com um estrondo. Sua sorte é realmente boa. É a força que lhe foi dada pelo dono da livraria. É uma pena, se a situação não permitir, eu também gostaria de visitar isso. Ele caminhou em direção a Jizishu, transformando-se em uma forma de besta passo a passo, seus olhos cheios de crueldade e tirania. No entanto, não importa agora. Acho que ele não pode ajudá-la agora, pode. Mais caçadores pertencentes ao lobo branco surgiram do nada, nos telhados, nas ruas e dentro das casas, parecia densamente lotado. Seus olhos brilhavam na chuva, como uma matilha de lobos. A alta concentração de sangue imundo deu a eles um poder várias vezes mais forte do que antes. As alucinações e a dor que estão quase perto da morte lhes dão uma força de vontade incomparável. Contanto que não sejam incapazes de agir, eles são as máquinas de matar mais eficientes. Jizishu zombou. Você não chamou todos os outros para lidar conosco, chamou. Isso é realmente uma honra. Afinal, nem mesmo a torre do ritual secreto tem esse tipo de tratamento. Minha pequena organização de caçadores, que foi estabelecida há menos de um mês, é realmente um grande rosto. Ela insinuou que o lobo branco não ousou enfrentar a torre ritual secreta diretamente, então ele só podia se esconder, mas para uma nova organização dispersa como eles, ele mobilizou as massas. É um bullying típico, mas, na verdade, sob a aparência calma de Jizishu, ainda há um traço de tensão. Embora ela esteja confiante de que pode lutar contra Harris, os outros caçadores que acabaram de obter,
sangue racional, não tem força suficiente para lidar com aqueles membros do lobo branco que usam sangue imundo para maximizar sua força. Já que a outra parte saiu com força total desta vez, eles podem não ter para onde ir, e eles até ignoraram a torre ritual secreta. Eu só quero puxar mais pessoas de volta antes de morrer. Este pode ser o fim do incidente causado pelo ovo do espelho mágico. É também o fim de sua vingança. Ei! Jizishu se transformou em um lobo gigante feroz com pelos prateados por todo o corpo, suas costas eram como uma montanha imponente, eretas, rugindo, e suas garras afiadas cavavam marcas profundas no chão. Ela pulou, Swish, através do espaço e mordeu ferozmente a espinha de Heres atrás das costas. Suas presas afiadas perfuraram instantaneamente os ossos, e o sangue jorrou. Na luta entre feras e feras, dente por dente, sangue por sangue. Nos vários nós de passagem subterrânea na cidade de Nujin, os caçadores de distorção semelhantes a feras perderam completamente a cabeça. Eles seguiram as instruções e entraram no altar. As linhas vermelhas brilhantes se estendiam de cada círculo mágico até o centro. Bum! O batimento cardíaco secreto soou no subsolo da cidade alta de Nujin, ecoando o trovão no céu. Lin Die ouviu o trovão estrondoso vindo de fora, virou a cabeça e viu vários relâmpagos descendo da janela, como galhos de árvores se estendendo do céu à noite. O clima horrível de Nujin está ficando cada vez mais maligno. Ele franziu a testa e fechou as cortinas com um chua. A iluminação no quarto é brilhante, embora seja simples, mas este lugar familiar em que ele vive há 3 anos o faz se sentir muito aquecido. A única diferença é a longa espada na mesa. Por estar preocupado com uma coisa tão valiosa, Lin Die simplesmente a levou para o quarto. É para afastar os maus espíritos. Lin Die pensou assim: tenho que comprar um suporte para espadas outro dia e guardá-lo. Já eram 10 horas da noite, ele olhou para o relógio, virou-se e deitou-se na cama, e olhou para o lindo apanhador de sonhos. É hora de dormir. Fim do capítulo. Capítulo 78. Na frente dos olhos de Lin Die havia uma vasta extensão de terra queimada. A terra escura e infinita está cheia de rachaduras, a lava abaixo flui lentamente, piscando fracamente uma luz vermelha, o céu está coberto por nuvens espessas e relâmpagos estão furiosos nele. As enormes ruínas desmoronadas têm centenas de metros de altura e o escopo geral não pode ser julgado. Os restos dos edifícios ainda têm os contornos de sua antiga glória. Nesta terra, eles são como feras gigantes feridas, ainda respirando. De pé abaixo e olhando para cima, você pode sentir claramente sua própria insignificância. No céu mais distante, há uma névoa cinza que está quase conectada com as nuvens no céu. Esta névoa é como uma coisa viva, constantemente caindo e fluindo, vagamente distorcida em formas estranhas. De pé neste pedaço de terra queimada, posso ouvir os murmúrios e rugidos como o vento vindo da névoa. O que é desta vez? RPG? Cena de batalha de chefe? Lin Die grunhiu e olhou ao redor. De acordo com a interpretação dos sonhos, de Freud que li da última vez, os sonhos são a manifestação de desejos subconscientes. Ele poderia entender que desde a viagem no tempo, ele não joga há tanto tempo que até seus sonhos começaram a mostrar esse desejo. Se for esse o caso, então ele não pode evitar. Não é uma questão de se ele quer ou não. É porque a situação do hardware é completamente inaceitável. Nujin é uma indústria de jogos atrasada. É grato que ele possa jogar Xiaobao Wang agora. Lin Die suspirou, retirou seus pensamentos e olhou para o ambiente ao redor. Quando penso dessa forma, sinto cada vez mais que depois de um tempo, assim que a sinfonia BGM tocar, haverá um grande chefe com um estilo elegante e cheio de estilo. Ele caminhou pensativamente até uma das colunatas e estendeu a mão para pegar um fragmento de alvenaria. A superfície da fratura é surpreendentemente lisa, e o mármore branco puro é esculpido com padrões requintados. Só pelos fragmentos e pelas enormes ruínas que ainda são magníficas, mesmo tendo desabado, pode-se imaginar como era aqui.
No entanto, o estilo e o estilo desta decoração são inexplicavelmente infamiliares. Lindy estreitou os olhos, acariciou o fragmento, limpou algumas manchas e olhou cuidadosamente para as decorações nele. Uma intuição instintiva e anos de experiência o fizeram fazer um julgamento instantâneo. A longa espada enviada por Joseph. Embora as formas gerais das duas decorações não sejam as mesmas, e o padrão neste fragmento seja até incompleto, as pessoas comuns só conseguem sentir que elas são igualmente lindas à primeira vista, e não conseguem dizer o porquê. Mas Lindy é um profissional. Arte popular e arquitetura também são seu escopo de pesquisa, que é uma parte importante e inseparável da cultura popular. Durante a pesquisa de campo, me deparei com algumas artes locais estranhas e únicas. Alguns lugares foram preservados de forma incompleta, então tive que restaurá-los eu mesmo. A propósito, como há muitas sobreposições nos campos de pesquisa em humanidades, Lindy às vezes é até mesmo chamado pelo aluno de arqueologia ao lado para preencher o cargo. Ele é muito sensível ao estilo dessas decorações e encontrou algumas semelhanças em habilidade e estilo entre os dois rapidamente. Pode-se concluir que as decorações na espada longa e nas pedras de construção têm a mesma raiz e a mesma origem. Além disso, pouco antes de ir para a cama, por curiosidade, ele brincou com a espada longa várias vezes e até traçou o padrão, a impressão ainda era muito profunda. Desse ponto de vista, é realmente subconsciente, colocando tudo o que experimentei recentemente em meus sonhos. Lindy ergueu as sobrancelhas, largou os destroços e continuou a caminhar em direção ao centro das ruínas. A direção do colapso das ruínas é regular e radial, caindo como dominós, com um centro muito óbvio, e todos os edifícios formam uma forma como uma bacia. Lindy tentou explorar, mas a extensão das ruínas estava além da imaginação, e quase ninguém tinha permissão para entrar. Aqueles edifícios carbonizados basicamente quebraram quando foram quebrados, e caíram com um estrondo. Lindy até usou muita força uma vez, fazendo com que uma área inteira de edifícios desabasse e se transformasse em cinzas. Essa sensação de destruir uma coisa é como amassar macarrão instantâneo em um supermercado. Tem um tipo diferente de prazer, e eu até quero fazer isso várias vezes. O sonho desta vez é realmente dois extremos da última vez, e o mapa é mais amplo, mas ainda é muito interessante e, inesperadamente realista. Lindy olhou para a poeira subindo na frente dele, tocou seu queixo e ficou um pouco preocupado. Eu só posso experimentar a versão VR da cena de RPG no meu sonho, apenas aproveite. No entanto, esse tipo de exploração não foi sem resultados. Mais tarde, ele encontrou muitos cadáveres entre as ruínas e a terra queimada. Embora a maioria deles já tenha se fundido com as ruínas, mesmo em um estado amassado, ainda há alguns que estão relativamente completos. Lindy agachou-se e olhou para o cadáver deitado de lado em uma postura torcida no canto, suas pupilas encolheram e seu olhar estava fixo nas orelhas do cadáver. Não deveria ser uma ilusão, as orelhas do cadáver são mais longas do que o normal. Lindy virou o cadáver calmamente. É mais óbvio de frente. Essas orelhas não são de comprimento normal. Lindy tentou tocar as orelhas do cadáver, e o toque foi inesperadamente suave. Havia cartilagem normal no meio, que estava conectada à cabeça, não uma decoração. Ou seja, a estrutura fisiológica é assim. Elfo. Lindy se lembrou de uma convidada que recebeu há pouco tempo, aquela linda senhora Elfa Cos. Ele se levantou, deu um tapinha nas coisas sujas em suas mãos e murmurou: parece que esse sonho é de fato uma mistura de subconsciência. Parece que seus pensamentos recentes complicaram seus sonhos. Além disso, Lindy também encontrou muitas armas nas ruínas, incluindo espadas longas padrão, que são semelhantes à espada longa dada por Joseph. Ele sentiu a conexão extraordinária entre essas coisas, o que lhe deu a sensação de fazer pesquisas em uma aldeia remota por um longo tempo, então ele escreveu todas essas coisas, pensando que desenharia quando acordasse. Pode fornecer alguma inspiração para a reformulação do significado histórico do emblema da família Doris.
Finalmente, Lindie pisou em muitos montes de cascalho e entulho, ficou na escada branca desmoronada e viu o centro radiante das ruínas. Era uma plataforma larga e quebrada, com finas linhas douradas desenhadas na plataforma, e não estava claro se eram pedras pretas ou cadáveres empilhados. A enorme cúpula dourada acima dela havia sido quebrada ao meio, e a metade restante foi inserida no entre a terra queimada. No centro está um homem alto de armadura ajoelhado no chão. Uma longa espada estava sendo inserida em seu coração, como uma cunha fixando seu corpo inclinado ao chão. Seu longo cabelo loiro fluía até o chão como uma cachoeira, como se brilhasse com luz. Ele usava uma coroa de louros na cabeça, e a armadura em seu corpo tinha linhas graciosas e suaves, delineando uma figura esguia e vigorosa, com orelhas longas e pontudas nas laterais. Neste pedaço de terra queimada, a pessoa que se ajoelhou silenciosamente segurou o punho da espada de cabeça para baixo e perfurou seu coração, como se estivesse implorando por expiação por alguém. Quando os passos de Lindie soaram no silêncio, ele de repente levantou a cabeça e suspirou. Meu Salvador, onde as almas exiladas esperaram por eras. Fim do capítulo. Capítulo 79. Assim que Lindie subiu as escadas deslocadas e pousou na plataforma, ele ouviu uma fala dessas. Ele torceu o canto da boca, é realmente uma encenação. No entanto, ao contrário do que ele pensava, isso não parece ser o fim do mundo e a batalha final do grande chefe, mas o enredo de abertura o PC da cena de corte é confiado a jogadores novatos no fim de suas vidas. Chamar algo como Salvador é realmente muito antiquado. Em jogos de RPG tradicionais, 11 em cada 10 personagens jogadores são salvadores. Mas pensando bem, com sua experiência de jogo relativamente ruim, é improvável que haja uma grande inovação em seu sonho. Os olhos de Lindie caíram no NPC, que falou essa fala. Esta é uma imagem bastante padrão de um elfo masculino. Com longos cabelos loiros e olhos verde-oliva, o rosto bonito quase confunde o gênero. A beleza neutra é muito chocante, mas ao mesmo tempo cheia de arestas e cantos, não parece muito suave. Combinando com a cena atual, adicione sua modelagem e falas. Lindie provavelmente pode adivinhar o enredo. Deve ter havido uma catástrofe aqui, e o elfo na frente dele era o culpado, ou ele não conseguiu virar a maré, o que finalmente levou à tragédia. E quando todos morreram, ele acordou e não suportou a autoculpa e a dor em seu coração, então ele escolheu cometer suicídio ou selar a si mesmo, e tem sofrido. Até que alguém que pode salvar o mundo e compensar seus erros aparece. Lindie sentiu que havia passado por essa curta cena e adivinhou muito o enredo. O velho Salvador, JPG. Ele andou ao redor do elfo e de repente descobriu que a espada presa em seu corpo era a espada longa que Joseph enviou. Este é realmente um martelo de verdade, e eu penso nisso dia após dia e sonho com isso à noite. Eu estudei aquela espada durante o dia, e agora eu simplesmente começo a partir daquela espada e invento uma história no meu sonho. O elfo olhou para ele calmamente, muito mal-humorado, e esperou que Lindie terminasse sua vez antes de dizer, em nome do reino, devo agradecer por fazer a espada sagrada brilhar novamente. Este é meu terceiro pecado mais irresistível. A espada sagrada deveria se referir àquela presa em seu corpo, que é a enviada por Joseph. Ele se perguntou por que a espada estava um pouco suja antes, mas depois descobriu que os traços pretos desapareceram depois de girar o ângulo. Deve ser algum ofício especial da espada, como os deuses são auto-obscurecidos. O sonho se tornou seu crédito. É de fato seu sonho, e colocará ouro em seu rosto. No entanto, de acordo com sua linha, o papel do elfo parece estar mais inclinado a ser o culpado do desastre, e agora ele está se punindo. De nada. Lindie assumiu o crédito sem mudar sua expressão, agachou-se novamente, olhou para o elfo no mesmo nível e disse com grande interesse, já que existe um terceiro nível, você pode me contar sobre seus outros pecados. Eu realmente quero ouvir sua história.
Acontece que não há outros convidados, exceto Joseph recentemente, então parece uma boa escolha esclarecer esse homem. Em geral, esses personagens amargos costumam ser relativamente solitários, com falta de comunicação e grande fardo psicológico. Na verdade, eles estão muito ansiosos para contar sua dor. É por isso que esses vilões geralmente têm um forte desejo de confessar e devem falar na frente dos outros depois que o plano está quase concluído. Claro, essa é apenas uma razão. Por outro lado, claro, alguns autores, roteiristas querem revelar rapidamente a verdade e dar ao protagonista tempo e espaço para revidar. Guiá-lo a falar não é apenas sal na ferida, mas um canal para a catarse. Além do mais, ele mesmo mencionou seus pecados primeiro, então pode-se ver que ele realmente quer conversar. Seria um prazer se você ouvisse o monólogo de um pecador. O elfo sorriu levemente, abaixou a cabeça humildemente e disse em voz baixa: Milhares de anos atrás, em uma era sem luz e fogo, tentei matar os deuses por causa do meu arrogância, e abri territórios para meu povo, mas no final caí na loucura só porque olhei diretamente para Deus. Este é um crime covarde. Como seu rei, quase matei meu próprio povo depois de enlouquecer, e enterrei tudo em todo o reino com minhas próprias mãos. Este é um crime de traição. Eu seguro a espada sagrada, mas deixei-a manchada com o sangue de meus compatriotas, usei-a para selar minha alma suja e distorcida, deixei-a perder seu brilho e polvilhe o último símbolo sagrado do reino. Este é um pecado de ignorância. Eu empurrei o reino ao seu pico, e destruí tudo com minhas próprias mãos. Por 10.000 anos, a coroa será meus grilhões, e as pessoas me chamam de Kandra, o exilado. Lindie esfregou o queixo, e o pensamento secreto foi como esperado. Mas este elfo é miserável o suficiente. Ele enlouqueceu em vez de matar Deus, e até destruiu seu próprio país. A espada sagrada também foi usada para selá-lo, e ele parecia ter se tornado uma existência semelhante a um espírito de espada. Você me chama de seu salvador. Mas eu não te salvei, e seu reino está destruído. Lindie apontou para a espada em seu corpo, então olhou ao redor. Você ainda quer me pedir para fazer alguma coisa? O rosto do elfo de repente ficou envergonhado, como se seu desejo irracional de ser visto, sua gentileza me deixa envergonhado, mas, por favor, acalme-se, não presumo pensar que devo ser redimido. Como uma criança que fez exigências excessivas, mas foi culpada pelos pais, ele explicou trêmulo: você me ajudou muito, e meu país já se tornou o pó da história. Não estou qualificado para fazer nada por esta terra. Não importa o que aconteça, não tenho como pagar meus pecados. Lindie sentiu que esse cara pode ter caído em uma barreira psicológica onde tudo parecia estar repreendendo-o por causa de sua constante autocondenação no selo Vanian. A calma superficial e a calma foram derrotadas pela pergunta aleatória de outra pessoa. Não. Lindie olhou para ele, interrompeu sua confissão incoerente e disse lentamente: você está desistindo de si mesmo, já que disse que era culpado, e não quer expiar isso agora, está fugindo de sua responsabilidade. Na verdade, suas ações não fazem sentido, é apenas sua covardia. A julgar pelas palavras, 10.000 anos no futuro, esta cena aqui não deveria ser real. Pode ser o próprio estado de espírito do elfo, que na verdade é uma memória. E o chamado massacre é quase, ele mesmo não tem certeza se realmente matou todos eles. Você prestou atenção ao que aconteceu com seu país. O que aconteceu com o resto do seu povo, se eles foram deslocados e se eles reconstruíram suas casas em algum lugar. Eles são muito mais fracos do que você, mas ainda estão trabalhando duro. Você tem grande poder, mas aqui você se culpa, sem nenhuma ação real, você está apenas mentindo para si mesmo, para ter uma desculpa para não suportar. Para que você não está qualificado. Onde você conseguiu as qualificações? Este é o preço que você deve pagar pelo que fez. Sofrer aos olhos de todos é o que você deve sofrer, em vez de se encolher em uma bola como agora. Lindie, um fonoaudiólogo profissional, riu.
nas últimas dezenas de milhares de anos, você não fez nenhum progresso, você apenas continua recuando, recuando e recuando, e ainda está esperando que os outros o perdoem. Você já pensou que quando você não faz nada, seu povo sofre muito mais do que você? Pense nisso, o que você deve fazer, ninguém é seu salvador, só você pode se salvar. Quem dela ficou surpreso, então seguiu as palavras de Lin Die, completamente lento. Então, seus olhos brilharam quando ele olhou para Lin Die. Era como uma criança olhando para seu pai. Você está certo, mas minha ignorância está profundamente enraizada. Sem sua orientação, não sei o que fazer. O que fazer? Estou com medo de cometer o mesmo erro. A elfa rastejou para baixo, seu longo cabelo dourado balançando, e sua testa tocou a terra na frente de Lin Die. Eu quero ser sua espada. Fim do capítulo. Capítulo 80. O que ele quis dizer é que queria que Lin Die o orientasse quando ele realmente agisse. Além disso, a julgar por sua atitude, também tem o significado de lealdade e submissão. Este é um enredo de novato dado a um parceiro inicial. Ou ele recebeu a melhor espada da vila? Lin Die ergueu as sobrancelhas, deu 2 passos para trás e se levantou. Você já pensou sobre isso? Esta é sua decisão. O que você realmente quer fazer não é algo que eu possa resolver com apenas algumas palavras. Precisa ser realizado por você mesmo. Pelos pecados que você cometeu, o passado que você desperdiçou e os assuntos que você esqueceu, ninguém virá para perdoá-lo. Se você ainda mantém essa mentalidade covarde, então continue se escondendo aqui. Essas palavras não têm a intenção de atingir a autoconfiança desse cara, mas de usar o método a seu favor. De qualquer forma, não sei quanto tempo esse sonho pode durar. Parece bom dar a um personagem trágico algum aconselhamento psicológico, servir um gole de canja de galinha e deixá-lo encontrar a esperança da vida novamente. Ele é simplesmente a luz do caminho correto, e sente que todo o seu corpo está cheio de energia positiva. Quem dela se endireitou novamente e disse em voz baixa com olhos sérios, eu entendo. Minha alma foi gasta há muito tempo nas eras da eternidade. Como punição pelos meus crimes, o ressentimento vicioso do abismo se transformou em uma maldição louca me enredou, e até se tornou eu. Quando a maldição se dissipa, o que resta aqui é apenas a última obsessão da minha alma. Você está certo, eu só quero usar o perdão de outras pessoas para me dar uma desculpa para escapar. Eu realmente não sou qualificado, mas não é que eu não seja qualificado para fazer nada pelo meu reino e meu povo, mas não tenho mais o direito de ser covarde. Desta vez, não há mais glória, e eu não sou mais o rei élfico quem dela. Eu sou apenas um exilado voltando para casa. O elfo usando a coroa de louros olhou para a terra queimada e disse, antes que eu pereça completamente, acho que devo fazer algo em vez de implorar aos outros para me darem algo. Mesmo que meu reino não exista mais nesta terra depois de dezenas de milhares de anos, meu povo ainda vive aqui. Ao longo de 10.000 anos, os antigos gigantes e elfos se retiraram do palco da história. A loucura, o ressentimento e a memória daqueles mortos pela maldição da espada assombravam sua alma. Ele testemunhou a história de Aesir e também observou aqueles 2 países outrora gloriosos, que finalmente se transformaram em uma lenda vã. Os seres humanos construíram uma cidade enorme chamada Nujin, nas ruínas da terra outrora queimada. Tão próspero quanto seu reino. Elfos e outros demônios e espíritos vivem em reclusão na floresta, e um pequeno número deles se esconde em cidades humanas e se integra em suas vidas. Até mesmo os elfos, que são espécies de vida longa, estão acostumados há muito tempo à vida da família como uma unidade. A roda da história não vai esperar, e é impossível para o reino dos elfos reaparecer. Então vamos fazer algo real, desta vez, ele pode usar a última força restante para proteger seu povo e o país mais uma vez. Em vez de morrer na obscuridade, é melhor queimar o que sobrou de você. Quem dela olhou para o jovem à sua frente e disse, acho que a única coisa que posso fazer agora é uma coisa. Lin Die acenou para ele, dizer, com olhos encorajadores.
Peço que me ajude e me dê uma chance de lutar pelo meu povo novamente no último momento. Por favor, use esta espada como uma arma para matar o Deus que veio do sonho. Milhares de anos atrás, eu tinha o desejo de matar Deus, mas recuei diante de Deus e enlouqueci porque olhei diretamente para Deus, o que eventualmente levou à tragédia da destruição do reino. 10.000 anos depois, na mesma terra, quero realizar esse desejo, não para mim, mas apenas para meu povo que ainda vive nesta terra. Os olhos de quem dela eram sinceros e brilhantes, oferecerei a você minha lealdade absoluta e o tributo mais precioso, e espero que me perdoe por este último pedido presunçoso antes da minha morte. Isso é uma tarefa, mas não parece difícil para um novato. Esse sonho é tão aleatório. Venha e mate Deus diretamente. Ou isso é realmente um tutorial para iniciantes? Além disso, Lindy não queria fazer exercícios extenuantes em seu sonho, o que é realmente contrário ao significado de dormir. Ele ficou um pouco envergonhado. Espere um minuto, para ser honesto, lutar. Não sou muito bom nisso. Esse tipo de coisa que nunca foi feita antes, mesmo em um sonho é o suficiente, certo? Ele é um funcionário público decente. Agora ele também é um dono de livraria muito sério. Como um mentor de vida profissional, Lindy tem seu próprio fardo de ídolo. Uma coisa é não ser muito bom nisso, mas outra coisa é jogar mal. Mesmo em um sonho, você deu bons conselhos às pessoas e disse muitas palavras de alta qualidade, apenas para acabar com alguns golpes planos com uma espada. Mesmo se você vencer, é uma pena, ok. Muito dano à sua imagem de mentor brilhante. Neste momento, Lindy sentiu que o sonho lúcido era ruim para isso. Ele percebeu claramente que estava sonhando, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia fazer coisas com paz de espírito que não conseguia fazer na realidade. Da última vez no sonho de Bain, ele conseguiu conjurar um livro, o que já é considerado bastante imaginativo. Candela tirou sua coroa de louros com as mãos e disse suavemente: você não precisa se preocupar muito, eu me tornarei sua força, e até mesmo seu cavalo, como eu disse, eu me tornarei sua espada. Ele levantou a coroa de louros e entregou a Lindy. Embora eu não seja mais um rei, a coroa ainda estará comigo quando eu morrer. Depois disso, o reino será destruído e ninguém poderá herdar a coroa. Meu tesouro mais precioso, talvez sem valor para os outros, eu o dedico a você, depositando toda a minha glória. Lindy pegou a coroa tecida com galhos de louro. Os galhos eram extremamente duros e tinham um brilho metálico branco. Havia uma pedra preciosa branca como a lua incrustada no meio, que era muito bonita. Antes que ele pudesse dar uma segunda olhada, a coroa de louro se transformou em luz branca e, assim que seu pulso ficou quente, ela se transformou em uma marca branca em forma de anel. A coroa já faz parte da minha alma. É o selo do Rei Elfo e é o único item que posso usar para agradecer a você. Candela explicou. Lindy tocou seu pulso, sentindo nada, como se tivesse desenhado algo em seu pulso. Agora, o elfo mudou de ajoelhado para meio ajoelhado, colocou a mão no punho da espada em seu peito, segurou-a e então lentamente puxou uma parte. Não havia sangue ou outro tecido, e o peito do elfo era um buraco negro. A longa espada como uma chama mostrou seu fio, iluminando as ruínas escuras ao redor dela. Quase metade da lâmina saiu, e quem dela já havia se levantado. Ele era mais alto do que Lindy imaginou. Lindy uma vez estimou que Bain tinha cerca de 2 metros de comprimento, então o elfo na frente dele tinha cerca de 2,5 metros de altura, mas a armadura delineou sua figura de uma maneira muito heróica e graciosa, sem parecer corpulento ou inchado. Quando quem dela puxou a maior parte da espada, ele a enviou para Lindy. Por favor, puxe-a, e eu lutarei por você. Lindy estendeu a mão e segurou o punho da espada. Quando ele tocou a fria e deslumbrante ornamentação, ele viu a vida de quem dela, o rei dos elfos, rolando, na era que ele disse ser sem luz e fogo. Ele ergueu luz e chamas, como o sol, contra a corrente, e as jogou em Deus. Ele é o único corajoso. Fim do capítulo.